Olá, eu sou a professora Cristiane Maria, da disciplina de História, e a minha aula para o PDE é sobre o Egito Antigo. Então vamos lá? A localização do Egito Antigo. O Egito está localizado na região nordeste do continente africano, uma área de clima seco, árido, quente, desértico, e o rio Nilo foi fundamental para a presença humana na região. Sua paisagem geográfica marcada pelo deserto do Saara. A organização política no Egito Antigo. No início, nós teremos as aldeias, as cidades-estados, os reinos e mais tarde o império. Agora vamos estudar um pouquinho sobre os reinos e depois sobre a formação do império no Egito Antigo. O império. Nas aldeias, as disputas por terras férteis levaram a alianças e guerras entre os chefes. Essas disputas deram origem a dois grandes reinos, o Alto Egito, localizado no sul, e o Baixo Egito, localizado no norte. Por volta do ano 3100 a.C., o rei Menés do Alto Egito conquistou o Baixo Egito, unificando os reinos. Menés se tornou o primeiro faraó, nome que se dava ao rei, dando origem ao Império Egípcio. O Antigo Império Egípcio pode ser dividido em três partes. Antigo Império, cerca de 2680 a 2180 a.C., o Médio Império, cerca de 2040 a 1780 a.C., e o Novo Império, cerca de 1580 a 1070 a.C. A importância do rio Nilo para o Egito. Apesar da região desértica, o Egito se constituiu como uma civilização que produzia muitos alimentos. Isso era possível graças à inundação anual que acontecia às suas margens e fertilizava a terra, formando o humus, o que tornava o solo bastante rico para a agricultura e criação de animais. Figura do faraó. A sociedade egípcia mudou pouco ao longo dos séculos, já que a ascensão social era mínima. O faraó acreditava-se era o próprio Deus aqui na Terra, pois eles acreditavam na vida após a morte. Os faraós ordenaram a construção de imensos túmulos, as pirâmides. Era a forma de garantir a sua casa na eternidade. Faraó também era o governante máximo do Egito, comandante militar, juiz supremo, também era o dono das terras, recebia os impostos que eram pagos em produtos. Os altos funcionários. A sociedade egípcia também contava com os altos funcionários para a administração do governo. Entre eles estavam o vizir, a maior autoridade depois do faraó, os sacerdotes, que executavam os serviços religiosos e administravam os templos, os escribas, que também tinham uma posição de destaque, pois trabalhavam para o Estado, para os templos e também para o exército. Para exercer a função, precisava estudar desde os 5 anos em uma escola especial, aprendendo cálculo, leitura e escrita. Os escribas também controlavam a vida econômica do Egito, áreas cultiváveis, rebanhos, volume da colheita, impostos arrecadados, etc. Agora vamos falar um pouquinho sobre a religiosidade no Egito Antigo. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e deusas. Os mais importantes eram Amon-Ra, criador do universo e de todos os deuses, Osíris, deus da vida após a morte, Ísis, esposa de Osíris, Horus, o filho de Ísis e Osíris. Acreditavam nessa vida após a morte e que todas as pessoas eram julgadas no tribunal de Osíris após morrer. Em caso de absolução, a alma poderia reabitar o corpo ao qual pertencera. Por isso era tão importante o processo de mumificação.
Após o processo de mumificação, a múmia era colocada em um sarcófago. Esse era posto em uma funerária e conduzido até o túmulo, que eram as pirâmides. Lá dentro eram deixados diversos objetos, como joias, armas, alimentos e qualquer outra coisa que a pessoa pudesse precisar na sua vida após a morte. Agora vamos conhecer algumas curiosidades sobre o Egito Antigo. A primeira delas é sobre a Esfinge. A Esfinge era a protetora da pirâmide de Gizé e tinha um enigma para ser decifrado, inclusive com a frase: decifra-me ou te devoro. O que é o que é? Ando sobre 4 patas ao amanhecer, sobre 2 patas ao meio-dia e sobre 3 patas ao entardecer. Quem sou eu? A resposta para esse enigma estará na descrição do vídeo. Agora, algumas curiosidades sobre essas construções enormes, que são as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e elas serviam como túmulos para os faraós. Dentro das pirâmides, eles guardavam tudo o que achavam que seria necessário na sua vida, no retorno à sua vida após a morte. Todas elas também eram construídas à margem oeste do rio Nilo, pois acreditavam que depois que morressem, os próprios faraós se encontrariam com o sol. As construções as 3 pirâmides mais importantes, Quéops, Khepri e Miquerinos, as mais bem preservadas também, todas ficam voltadas para o cinturão de Órion, que, segundo os egípcios, é o próprio Osíris. Mais uma curiosidade sobre o Egito Antigo. Essa é a Pedra de Roseta, um pedaço de granito encontrado pelos soldados de Napoleão Bonaparte no século XIX. A partir dela, foi possível desvendar vários mistérios sobre o Egito e também, a partir dela, surgiu a chamada egiptologia, que é o estudo sobre a cultura egípcia baseada na arqueologia, antropologia e história antiga. Agora, mais uma curiosidade sobre o Egito Antigo: os papiros e os hieróglifos. Hieróglifos é o nome que se dá à antiga escrita no Egito Antigo. O papiro era uma folha, um vegetal, que dava origem ao papel, onde foram encontradas diversas inscrições dando informações sobre essa rica civilização da antiguidade. Agora vamos continuar com as curiosidades sobre o Egito Antigo. Essa imagem que vocês estão vendo na tela é a réplica de uma tumba. E aí podemos perceber o quanto os egípcios eram coloridos, não é mesmo? Porque sempre se tem a ideia errada de que tudo era muito bege, tudo era muito cinza, mas são imagens que ficaram até os dias de hoje. Por exemplo, as pirâmides em Gizé, a ponta das pirâmides se tem notícia de que, na verdade, eram douradas, sempre apontando para o céu, para a morada dos deuses, não é mesmo? Nessa tumba, a gente também pode observar que existe um sarcófago. Esse sarcófago contém uma múmia verdadeira de aproximadamente 3.000 anos. É a múmia de uma mulher, que talvez tenha sido uma musicista no Egito Antigo. Ainda estão pesquisando. Essa réplica e essa tumba e essa múmia verdadeira, a gente pode visitar no Museu Egípcio Rosa Cruz, que fica em Curitiba. Depois, mais tarde, eu vou deixar o link de acesso para uma visita virtual ao museu, se você tiver curiosidade, ok? E agora vamos para a conclusão da nossa aula. Nessa aula, pudemos aprender e viajar na história sobre o Egito Antigo, não é mesmo? No Egito, a gente observou como se formaram os primeiros reinos, como foi unificado o Egito Antigo, qual a importância de mumificar os seus mortos, principalmente os faraós,
que eram considerados deuses aqui na Terra e que a religião era um ponto central na vida social no Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigada, até mais!